aqui em Atos dos Apóstolos, onde uma das prisões de Paulo, apóstolo Paulo, nos é revelada. Nós vemos um dos momentos de grandes aflições de apóstolo Paulo, porque muitas vezes quando nós servimos a Deus, achamos que o fato de eu servir a Deus me dá direito a ter muitas bênçãos. Sim ou não, igreja? Só que é só isso? Não. Quando uma certa vez questionaram a Jesus dizendo: mestre, se largarmos tudo para te servir, o que receberemos? Sabe o que Jesus disse? Vocês receberão 100 vezes mais mães, pais, irmãos, casas, e ainda sofrereis perseguições. Algo que nós precisamos entender, sem dúvida alguma, Deus tem bênçãos para dar a minha e a tua vida. Sem dúvida alguma, Deus te trouxe aqui nessa noite para abençoar você, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, para mudar a tua história. Só que eu preciso que você saiba que da mesma forma que Deus quer te abençoar, Satanás está atrás de mim e de você para nos perseguir. E eu preciso como cristão ficar atento às ciladas do inferno. Eu preciso como cristão ficar atento ao que o diabo sempre quer soprar através da vida de A, de B ou de C. Porque entenda uma coisa, Paulo, aqui ele estava sendo preso, não é por algo que ele havia errado. Paulo não havia cometido nenhuma infração. Quem está entendendo isso? Paulo não havia roubado, Paulo não havia matado, Paulo não havia apedrejado, dessa vez que ele está preso, amém, igreja? Porque o primeiro mártir, quando Estevão foi apedrejado, colocaram as roupas ensanguentadas aos pés de Paulo. Então ele estava aqui, mas agora ele estava sendo preso. Sabe por quê? Porque ele anunciava o evangelho de Jesus. Ele estava sendo levado pelo tribunal dos saduceus e dos fariseus, porque ele começou a pregar sobre os nazarenos, sobre Jesus de Nazaré. Paulo começou a anunciar o verdadeiro evangelho e as pessoas começaram a persegui-lo. Se você não sabe, se você buscar um pouco anterior, no capítulo 22, você vê que Paulo fala que ele também era da seita dos fariseus. Ou seja, enquanto ele estava junto com os fariseus, Paulo era perseguido? Não. Paulo era caluniado? Não. Sabe o que nós podemos aprender aqui? Enquanto nós fazemos o que é errado, Satanás, ele não vai se levantar contra mim ou contra a tua vida. Porque quando você faz algo que está errado, você já está sobre o domínio das trevas. Quem está entendendo isso? Nós já passamos a estar sobre o domínio do inferno. Só que a partir do momento que eu falo que eu tenho um encontro com Cristo, a partir do momento que eu vejo a Jesus e eu começo a segui-lo, nós entramos em uma guerra. Você acha que você está aqui e o inferno está feliz? Você acha? Não. Ele está furioso. Ele está revoltado. Satanás, ele sempre se rebelou contra o povo de Deus. Quem está entendendo isso? Satanás sempre se levantou contra a igreja. Querido, ele se levantou contra o próprio Jesus. E você acha que contra mim, contra você, ele não vai se levantar? O diabo, a Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Algo que eu e você precisamos compreender é que apesar de Satanás estar ao nosso derredor, nós também nunca estamos só. Quando nós estamos fazendo algo errado, ficamos ali só assim, porque a presença de Deus, ela nunca sai de dentro de nós. Porém, Deus não compactua com o pecado. Amém, igreja? Então não há como, quando eu faço algo errado, eu pedir para Deus me proteger. Por exemplo, para que fique mais claro, trabalho na contabilidade da empresa e vou defraudar o meu patrão. Adianta eu roubar-lhe o meu patrão
e pedir Deus, não deixa ele nunca descobrir? Vai adiantar? Deus não vai estar com você nessa. Se o patrão, aí você frauda todo mês o caixa da empresa, todo mês. De repente o patrão descobre, meu Deus, toca no coração do patrão para ele não me mandar embora. Você acha que Deus vai tocar? Não, porque Deus não compactua com coisas erradas. Eu estou traindo a minha esposa, estou traindo o meu marido, e oro, Deus não deixa ela descobrir não, Deus não deixa ele me ver não. Eita, fulano me viu, Senhor, não deixa essa pessoa contar para minha mulher. Você acha que Deus vai impedir? Não. Vocês estão rindo, mas tem gente que faz isso. Tem gente que acha que Deus vai acobertar todos os erros dela. E algo que nós precisamos entender é que Deus não compactua com coisa errada. A pessoa tem relação sexual antes do casamento. Ah, Deus, mas não deixa o pastor descobrir não, porque se o pastor descobrir eu estou no banco. Ah, meu Deus, mas não deixa fulano descobrir não, se não acontecer isso, olha, acontece aquilo. Não adianta a gente orar e pedir para Deus nos proteger quando fazemos algo errado. Mas quando nós estamos fazendo o que é certo diante do Senhor, a oração de um justo move muito os seus efeitos. Muitas vezes não seremos libertos da perseguição. Olha o que Deus está dizendo nessa noite. Talvez você está aqui pedindo, Deus me liberta da perseguição, Deus me liberta desse problema, Deus me liberta dessa adversidade. E Deus está dizendo, muitas vezes eu não vou te libertar, porque essa adversidade será para a honra e glória do nome do Senhor. Essa adversidade será para exaltar o Senhor. Mas algo Ele manda te dizer, você não vai continuar com essa adversidade, porque Ele pelejará a tua causa. E nós vemos aqui então a palavra de Deus, onde Paulo está sendo preso por anunciar o evangelho. Os fariseus e os saduceus estavam ali discutindo. Não existe anjos. Apóstolo Paulo falando sobre o anjo que apareceu para ele na estrada de Damasco. Não, isso é mentira. A briga foi quando Paulo se converteu. Paulo sempre esteve na igreja, só que eles aproveitaram uma oportunidade para aprender. Quem está entendendo isso? Porque é algo que nós precisamos aprender, que o nosso adversário é oportunista. O diabo vai esperar uma falha minha e sua para querer nos derrubar. O diabo vai querer esperar o momento em que nós falhamos para nos colocar por terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquele que te trouxe aqui nesta noite, é Ele que segura nas suas mãos, Ele que te põe de pé, é Ele que adestra os seus braços para a batalha, é Ele que te capacita em cada situação. E nós vemos então que o apóstolo Paulo preso, só que quando ele está ali no meio do concílio e ele levanta e diz, olha irmãos, eu também sou fariseu, sou filho de um fariseu. Então quando a gente ouve falar de apóstolo Paulo, dá aquela impressão que era ninguém, né? E não era. Ele já estava ali no meio, o pai dele já era da seita dos fariseus. Apóstolo Paulo cresceu aos pés de um dos maiores estudiosos da Torá naquela época, que é Gamaliel. Diga comigo, Gamaliel. Um dos maiores teólogos daquela época foi quem instruiu a Paulo. Apóstolo Paulo, então ele diz assim, irmãos, eu também sou fariseu, eu sou filho, meu pai era um fariseu. Quando ele diz isso, ali o povo se divide. Os saduceus continuam não acreditando e os fariseus começam a acreditar. Só que vendo ali o juiz que na verdade Paulo seria ali destruído pela multidão, ele decide mandar Paulo para a fortaleza, para a prisão. Quando Paulo vai parar na prisão, muitos poderiam pensar, já é o suficiente, né? Já está preso, o cara vai ficar ali guardadinho, quietinho, não vai mexer com ninguém. Só que diz a palavra do Senhor que por volta de uns 40 homens se reúnem e decidem planejar
contra a vida de Paulo. Esses 40 homens se reúnem e dizem assim ao sumo sacerdote: não comeremos e não beberemos até vermos Paulo morto. Olha o ódio que aqueles homens estavam. Eles estavam prendendo a Paulo porque Paulo estava, teoricamente, segundo a lei deles, trazendo algo que antes não havia sido dito. Então eles estavam ali contra Paulo, mas eles estavam desejando a morte de Paulo. Eles não comeriam e não beberiam enquanto Paulo não fosse o que, igreja? Morto. Olha o ódio daqueles 40 homens. Às vezes o Espírito Santo está dizendo aqui, às vezes você pode estar cercado de pessoas que estão querendo a sua morte, não a sua morte física, mas a sua morte lá na empresa, a sua morte espiritual, a morte do teu casamento, a morte da sua vida financeira. Só que algo Deus manda, algo Deus manda te dizer aqui nesta noite: não haverá morte, haverá livramento, haverá renovo, haverá restauração na tua vida. E diz então a palavra do Senhor que quando aqueles homens chegam e fazem essa conjuração e fazem esse juramento diante do sumo sacerdote, Deus coloca o sobrinho de apóstolo Paulo para ouvir aquilo. O filho da irmã de Paulo ouve toda aquela história. Sabe algo que Deus, quando o Senhor estava me fazendo estudar, Ele fez esse versículo saltar aos meus olhos, e sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Quando se levantam contra um dos meus pequeninos, eu não deixo ficar em oculto. Podem planejar o que for pelas tuas costas, podem planejar o que for contra você. Se você tem obedecido a palavra, se você tem servido ao Senhor com integridade, se você tem se esforçado para cumprir, às vezes não é com perfeição, mas você se esforça para cumprir a palavra, Deus está dizendo: não ficará nada em oculto. Aquilo que foi feito às escondidas, Deus trará à tona na tua vida. Ai, bispo, eu estou com medo que estão planejando. Deixa planejar. Apóstolo Paulo não impediu o planejamento. Você pode impedir quando alguém planeja contra a tua vida? Não. Mas você tem um Deus que está sempre pronto a te defender. A Bíblia não diz que aquele menino estava sendo preparado para algo. A Bíblia não diz que aquele sobrinho de Paulo estava ali estudando algo. Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que simplesmente quando os principais dos sacerdotes estavam reunidos, aquele menino ouviu tudo. Só que o que me chama a atenção é que quando aquele menino ouve tudo, o filho da irmã de Paulo, ele vai direto ao seu tio. Ele entra na prisão e ele relata tudo a Paulo. E quando ele relata tudo que eles haviam planejado, Paulo diz assim: leve ele ao sumo sacerdote. Chama um dos capitães e diz assim: leve ele ao sumo sacerdote, que ele tem algo a dizer ao sumo sacerdote. Sabe o que me chama a atenção aqui e eu quero trazer a você? É que quando você confia em Deus, Deus não te deixa ficar enganado e Ele te dá estratégias para sair do meio do problema.
Talvez você chegou aqui hoje com um problema, com alguma adversidade, com alguma luta, com alguma dificuldade e está perdido. E Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Deus, essa situação não muda. Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso sair desse problema. Deus, eu preciso ter a vida mudada. Deus está dizendo: esta semana ainda eu darei estratégia para você. Esta semana você terá visões. Esta semana você terá ideias. Esta semana haverá destravamento na tua vida. Só que aprenda a reconhecer que não é você, é Deus. É Deus quem estava na estratégia, Paulo. É Deus que fez aquele menino ouvir e correr para contar para o tio. É Deus que fez Paulo chamar o capitão e dizer: leve esse menino ao sumo sacerdote, que ele tem algo a dizer à corte. E quando aquele menino chega ao sumo sacerdote e diz assim: eu quero dizer algo, eu quero contar o que eu soube, o sumo sacerdote o traz, um dos principais o traz para longe e pergunta: o que você sabe? Como o apóstolo Paulo estava preso, teria alguma forma de matá-lo, igreja? Não. Só se comprasse um soldado romano. Só que se você comprasse um soldado romano, tinha uma regra muito rigorosa. Que se um cidadão romano fosse pego sendo comprado, ele seria decapitado e toda a sua família também. Então, ou seja, quando você era um soldado romano, você tinha que preservar pela tua vida e pela da tua. Porque se eles achassem que você estava conspirando, se você estava em desobediência, não era só você e acabou. Era você, seu filho, sua mãe, sua mulher, seu irmão, todo mundo que morasse na casa ia junto. Quem está entendendo isso? Então a probabilidade deles conseguirem comprar era alta? Não, porque tinha muita coisa em risco. E todos na cidade sabiam que Paulo estava ali. E Paulo amanheceria morto. Paulo sairia como fugitivo, eles também morreriam. Então não daria. O que aqueles 40 homens planejaram e o menino ouviu? Eles planejaram o seguinte: vamos dizer que Paulo precisa vir à corte, nos dar algumas explicações. Só que quando Paulo estiver vindo à corte, nós armaremos uma emboscada a Paulo, nós pegaremos Paulo e nós mataremos Paulo. Olha, porque que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Os filhos das trevas estavam planejando absolutamente tudo. Você já reparou que quando muitas vezes uma pessoa, ela vai fazer uma obra de magia negra para destruir, vou dar um exemplo aqui, para destruir um casamento, o pai e a mãe de santo pede uma fotografia, uma peça de roupa da pessoa, ela dá um jeito para arrumar, pede ali um bode, pede o valor do trabalho, pede isso, pede aquilo, pede champanhe, pede vela, pede aquilo outro, tudo para fazer o trabalho, e a pessoa reclama de alguma coisa? Não. Ela faz tudo. Uma pessoa que serve a um terreiro, você sabia que servir a um terreiro, seja de um bando de candomblé, existe uma extrema exigência sobre quem serve? Quem sabia disso? Vou te dar só um exemplo, só para que você consiga entender. Existem as pessoas que limpam os terreiros, amém, igreja? Existem os filhos de santo, porque existe o pai de santo, quem está entendendo isso? Pai e mãe de santo faz a obra de magia. E os filhos de santo, eles cuidam do terreiro. Eles cuidam ali. E se porventura algum deles não vem, a entidade a qual eles servem castiga eles. Você sabia disso? Castiga, deixa de cama, deixa doente. Se eles não fazem o que muitas vezes agrada a entidade deixa eles 2, 3 semanas
com o corpo todo dolorido, como se tivesse levado uma surra. Tem um exemplo não distante, que eu vou usar o exemplo dela. Ela está agora um pouco ocupada, mas a irmã da diaconisa Rosa. Quem conhece a diaconisa Rosa? A diaconisa Rosa, por um tempo, a sua família foi de um centro, e a irmã dela era devota de Iemanjá. E ela está voltando aqui, ela vai poder confirmar. E quando a irmã, foi a tua irmã, não foi, diaconisa, que era devota de Iemanjá? Que quando cortou o cabelo... Vem cá, vem aqui para vocês poderem ouvir, porque agora que ela falou para a igreja, não, agora tu vai vir aqui e vai contar. Porque se tem algo, o pastor diz assim, você tem uma memória da história. A pessoa, ela me contou isso, já tem quanto tempo que você me contou isso? Faz bastante tempo já. Vem pra cá, por causa aqui. Faz quanto tempo mais ou menos? Eu não lembro, bispo, eu sou péssima de memória. Então vocês viram que a culpa não é minha, a culpa foi dela. Não. Que eu tava contando a história e você fala, não foi não. Eu sabe... Não, põe aqui pra eu falar. Põe aqui pra eu falar. Prega. Não, que é assim. Como você falou assim, devota, aí eu falei assim, né? Não, mas aí eu lembro que foi a minha tia, que minha tia mexia, tinha uns altares e ela era espírita. E aí ela falou para minha irmã que a minha irmã tinha Iemanjá e que não poderia cortar o cabelo, porque senão ela ia ser castigada. E aí passou um tempo, minha irmã tinha um cabelo bem longo e ela cortou o cabelo. Aí ela ficou com o pescoço duro lá umas 2 semanas. Vocês estão entendendo, vocês estão entendendo como funciona? O filho das trevas, ele é mais prudente do que o da luz. Sabe por que eles são mais prudentes? Porque quando se trata de Deus, quando se trata da igreja, tem a misericórdia, tem o amor, tem a longanimidade de Deus, tem a benignidade. Quando chega lá fora não tem nada disso, filho. Fez, não fez, é cama. Você acha que por que eles são tão rígidos quando alguém vai raspar a cabeça? A pessoa tem que fazer o distanciamento. Exatamente por causa disso. Algo que nós precisamos entender e começar a enxergar o quanto somos abençoados por ter um Deus de amor do nosso lado. Que apesar das nossas falhas, Ele entende, Ele compreende e continua amando. Muitas vezes Ele apenas nos corrige. Só que as pessoas acham que, não, Deus é duro demais. Deus não é duro, querido. Se você servisse do outro lado, ora a Deus para que isso nunca aconteça. Mas se você tivesse ideia de como funciona do outro lado, você grudava com Jesus e não largava nunca mais. E nós vemos aqui que aquele povo era um povo tão maldoso. Era um povo que se dizia de Deus, mas o coração estava longe de Deus. Levante as suas 2 mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga: Espírito Santo, eu creio que Tu estás neste lugar e todo principado e potestade já caiu por terra. Amém. Algo que nós precisamos entender aqui é que Paulo, ele estava sendo rodeado por inimigos muito veementes, por inimigos incisivos, por inimigos que sabiam montar estratégia. Paulo perto desses homens era nada, porque quem Paulo poderia ter do lado dele? Ninguém. Só que eu pedi para você deixar a tua Bíblia aberta, para que você veja bem claro quem estava do lado de Paulo. Em Atos, capítulo 23, versículo 11. Atos, capítulo 23, versículo 11. Diz assim: e na noite seguinte, isso foi antes de tudo isso que eu te contei. E na noite seguinte, apresentando-lhe ou seja, o próprio Deus apareceu para Paulo. Paulo já estava aqui no julgamento. O próprio Deus apareceu para ele e disse: Paulo, tem ânimo, porque de como mim testificastes em Jerusalém, assim importa
que testifiques também em Roma. Ou seja, tudo que estava acontecendo com Paulo, quem estava no controle? Deus. Algo que eu e você precisamos entender, que quem está no controle das nossas vidas é o Senhor. Ah, mas isso está dando errado. Ah, mas aquilo está dando errado. Ah, mas aquilo outro está dando errado. Ei, querido, você não está preso. Não tem 40 pessoas planejando te pegar e te matar. Paulo poderia dizer que para ele tudo estava errado, mas sabe o que Paulo cria? Ele cria na palavra do Senhor. Ele cria que ele testificaria da presença de Cristo Jesus. Precisamos aprender a ler a Bíblia e trazer para a nossa vida. Porque quando começamos a ler a Bíblia, olhamos para o nosso problema e falamos: eu não sofro com nada. Alguém aqui vai sair daqui e vai ter que voltar para a prisão? Não. Paulo tinha. Paulo, quando o anjo do Senhor apareceu, quando o Senhor apareceu para ele, ele já estava preso. Algo que nós precisamos entender é que o diabo, uma das estratégias que ele usa, que você vai reparar isso, que afasta muitas pessoas da igreja, é sempre colocar que os nossos problemas são muito grandes. É verdade ou não é? Sempre quando chega um problema pra gente, não parece que ele é imenso, não parece que ele é gigante? Só que quando você começa a ler a Bíblia, você vê que homens e mulheres de Deus passaram por outros maiores e venceram, e o Deus deles é o nosso Deus. O Deus que deu vitória para eles também dará vitória para a nossa vida. E nós vemos então que o apóstolo Paulo, ele, sabendo de tudo isso, o seu sobrinho conta isso a um dos principais, e um dos principais, sabendo que Paulo corria risco de vida, ele organiza praticamente uma caravana às 3 horas da madrugada, para que saísse da prisão com mais de 200 carros, para que protegesse Paulo e levasse Paulo ao conselho do governador Félix. E ali, Paulo chega em Roma. Aqui Paulo estava acontecendo tudo isso, Paulo estava em Jerusalém. Agora Paulo já foi direcionado para onde? E o que volta aqui comigo para você ver como não era Deus trabalhando tudo. No versículo que acabamos de ler, versículo 11: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, ou seja, Paulo falou de Jesus em Jerusalém, Jesus estava dizendo: eu vou te mandar para Roma, você vai falar de mim em Roma, você vai anunciar o meu evangelho em Roma. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes Satanás quer calar a tua voz dizendo: você vai ter que ficar assim, você vai continuar nessa situação, você vai continuar com esse problema. Só que Deus está dizendo: eu vou usar a tua voz para trazer libertação, eu vou usar a tua voz para trazer restauração. O que você tem feito aqui, Deus te levará a novos lugares para fazer coisas maiores. E nós vemos então que Paulo agora chega em Roma. E quando Paulo chega em Roma, Paulo não é liberto, Paulo continua preso. Só que a mulher do governador Félix era judia, e a mulher e o governador começam a criar amizade com Paulo para ouvir sobre o evangelho de Cristo. Algo que nós precisamos entender e tirar da nossa mente, que sabe que o Satanás tem colocado nessa geração, é que nós só seremos usados por Deus quando a nossa vida toda estiver uma bênção. Querido, você acha que pastor não passa perseguição? Você acha que pastor não tem brigas? Você acha que pastor não tem dia ruim? Você acha que pregador não tem o dia que ele também está azedo, que ele também está de mau humor por ser um ser humano? Passa.
Tem pessoas que acham, não, para eu servir a Deus eu tenho que ser perfeito. Não, querido, não. É na fraqueza do nosso ser que Ele manifesta o teu poder. Eu não estou dizendo que você tem que abraçar o pecado, beijar o pecado e ficar com o pecado. Não estou falando isso não. Estou falando que você faz algo errado, eu vou continuar fazendo, porque é na fraqueza do meu ser que Deus manifesta o poder dele. Então eu vou continuar traindo minha mulher. Não estou falando isso não. Mas eu estou dizendo que você precisa se achegar a Deus mesmo com o seu pecado, mesmo com a sua falha, mesmo com o seu erro. Tem gente que acha assim, não, se eu brigar com fulano, eu não posso ir para a igreja. Se eu xingar Beltrano, eu não posso ir para a igreja. É aí que você precisa estar nos pés de Jesus e reconhecer: Deus, eu errei, Deus, eu falhei, Deus, eu disse o que não devia, e eu preciso da sua ajuda. E nós vemos que o apóstolo Paulo, como testificou de Jesus em Jerusalém, agora ele é levado a Roma. E lá na prisão, ele começa a pregar o evangelho de Jesus. Lá na prisão, Paulo fica só em Roma por cerca de 2 anos preso. E em 2 anos preso, Paulo nunca fechou a tua boca. Paulo nunca deixou de dizer que Jesus é o único que cura. Muito pelo contrário, enquanto Paulo estava preso, ele escrevia carta para as suas igrejas, para as igrejas que ele havia aberto na primeira, na segunda e na terceira viagem missionária. Ele escrevia cartas para que elas mantivessem fé, tanto que a maioria delas, se você for ler, ele diz: estou preso, estive preso, fiquei preso, porque ele entendeu que no mundo tereis aflições. Só que nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui como passageiros. Nós temos que nos preparar para um dia encontrar com o Mestre, para um dia vê-lo face a face, vê-lo como Ele é e render toda a adoração que Ele merece. E aqui nós vemos que o que Jesus apareceu e disse a Paulo, Deus fez. E algo tão maravilhoso que eu vou te indicar, eu preguei hoje de manhã, e eu te aconselharia, se você desejar, você que está aqui à noite, você vai poder entrar no meu YouTube, Letícia Ferreira Oficial, com 2 L's no final, e você vai conseguir pegar a pregação de hoje de manhã, amanhã, ela já vai estar no YouTube. Você vai ver que Paulo, na prisão, ele converteu escravos a Cristo. Na prisão, Paulo anunciava o evangelho a ponto de escravos fugitivos voltarem para o teu Senhor, confiando na palavra que Paulo anunciou de Jesus Cristo. E nesta noite eu quero dizer e profetizar que não importa a situação que você esteja vivendo, não importa se você parece viver numa prisão, não importa se você parece viver numa situação que não tem fim, não importa o seu problema, não importa a tua situação, haverá consolo do Espírito para